Está no All Daily Fins, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quarta, 12 de agosto, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio, na seção Empresas, Wesley Batista Filho vira novo CEO global da JBS. Em mundo, Síria condena ex-ditador à morte por crimes contra a humanidade. Já no Brasil, Flávio grava com Michele para a campanha presidencial. Muita coisa importante para a gente conversar aqui hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. Mundo dos negócios, hoje o giro começa com a JBS, em uma troca importante de pai para filho. A empresa anunciou Wesley Batista Filho, de 34 anos, como seu novo CEO global a partir de janeiro de 2027. Ele é filho de Wesley, sobrinho de Joesley Batista, está na companhia desde 2011 e já comandava a JBS USA. E essa mudança também marca a saída de Gilberto Tomazoni, que estava há 8 anos como CEO da JBS. Durante a gestão dele, a receita anual da empresa saltou de 50 bilhões de dólares para 86,2 bilhões. Só que no balanço mais recente, a companhia divulgou seu primeiro prejuízo trimestral em quase 3 anos. Agora, saindo da JBS e indo para o Spotify, na nossa segunda notícia, a plataforma trouxe um 2 em 1 de novidades. A partir de setembro, perfis de artistas criados por IA vão receber o selo AI Persona. Além disso, as músicas desses artistas também não vão aparecer nas recomendações editoriais e algorítmicas, a menos que o próprio usuário siga o artista. E em paralelo a isso, o Spotify também está testando um botão que permite pular de uma só vez os trechos promocionais de podcasts. Até então era necessário avançar manualmente, e com isso a novidade pode acabar reduzindo a exposição de publicidades dentro da plataforma. E para fechar nosso giro de empresas, bora falar do Google Fotos, que lançou uma nova função para transformar a galeria do celular em um guarda-roupa digital. Da mesma forma que o app reconhece rostos, a ferramenta agora usa inteligência artificial para identificar roupas que aparecem nas fotos, recortar as peças e organizar tudo numa espécie de closet. E o recurso também cria combinações de até 6 itens e permite visualizar looks antes de se vestir. A função já está sendo liberada no Brasil para assinantes do Google AI Pro e Ultra, mas com o bloco de empresas fechado por aqui, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, a Síria viveu uma condenação histórica. Ontem, um tribunal do país condenou o ex-ditador Bashar al-Assad e seu irmão mais novo à pena de morte. A sentença foi por crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos durante os 14 anos de guerra civil no país. Entendendo melhor o contexto sírio, esse conflito civil deixou cerca de 500 mil mortos e milhões de deslocados. Na lista de crimes aparecem homicídio doloso de crianças, tortura e privação de liberdade. Assad governou a Síria por 24 anos, sendo que a segunda metade do regime dele foi marcada pela guerra civil. Durante esse período, o governo foi acusado de assassinatos e prisões arbitrárias. E vale lembrar como essa história começou. Bashar chegou à presidência em 2000, aos 34 anos, depois da morte de seu pai que comandava o país desde 1971. Juntos, pai e filho governaram a Síria por mais de 50 anos até o regime chegar ao fim em dezembro de 2024. Naquele momento, Assad fugiu para a Rússia enquanto insurgentes avançavam sobre Damasco numa ofensiva relâmpago. E desde então, o novo presidente sírio, Ahmed al-Shara, chegou a pedir a extradição dele ao presidente russo Vladimir Putin, mas o pedido não avançou. E a expectativa é que Putin mantenha sua posição, Branco, já que o governo russo é aliado histórico de Assad. O ex-ditador não é visto em público desde sua chegada à Rússia e presume-se que esteja sob forte vigilância dos serviços secretos do país. E tem um detalhe curioso nessa virada de poder. O atual presidente sírio já foi combatente da Al-Qaeda e chegou a ser procurado pelos Estados Unidos como terrorista.
E em paralelo a tudo isso, para fechar o bloco, também ontem o Líbano se tornou o primeiro país do Oriente Médio a abolir a pena de morte. O país não executava condenados desde 2004, mas a punição ainda continuava prevista na lei. Mas com esse panorama internacional fechado, a gente vira a chave agora e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário do Brasil, ontem Flávio e Michele Bolsonaro gravaram em Brasília a primeira peça conjunta para a campanha presidencial do senador. Essas imagens devem ser usadas na estreia de Flávio no horário eleitoral. E a participação de Michele, que é candidata ao Senado pelo Distrito Federal, tem dois objetivos principais: ganhar espaço entre as mulheres e recuperar apoio entre os evangélicos. E nesse grupo dos evangélicos, Flávio ainda segue na liderança, mas ele perdeu a intenção de voto em pesquisas recentes. Na BTG Nexus, ele passou de 50% para 47% e na Genial Quest caiu de 53% para 48%. E no além, Tarcísio já sinalizou que também vai participar do programa eleitoral de Flávio, ampliando o apoio que ele vinha dando até aqui. E a estratégia também passa pelo Senado. Ontem, Flávio reuniu cerca de 20 dos 47 candidatos ao Senado alinhados à sua campanha num encontro para gravar conteúdos e alinhar discursos. Durante a reunião, o presidenciável perguntou se os candidatos apoiariam um eventual impeachment de Alexandre de Moraes. E eles responderam que sim. Flávio também acusou o ministro do STF de atuar como articulador político de Lula. Agora, do outro lado, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, declarou apoio à reeleição de Lula na segunda-feira. Mota disse que Lula converge com aquilo que ele pensa ser o melhor para o país e afirmou que aguardava uma definição do partido para tornar sua posição pública. Vale lembrar que na semana passada o Republicanos decidiu ficar neutro na disputa presidencial, liberando suas lideranças para escolherem quem apoiar, assim como fez Tarcísio, que também é do partido. Mas agora, com o Bloco Brasil fechado, bora conferir o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fim, a gente começa pelo Brasil. Nessa terça-feira, o Ibovespa fechou em queda de 2,5% aos 167.875 pontos. Por aqui, o IPCA subiu 0,07% em julho, acima da expectativa de 0,03%. Em 12 meses, porém, a inflação desacelerou para 4,40%, voltando a ficar abaixo do teto da meta do Banco Central de 4,5%. Mesmo assim, o BC manteve o tom de cautela na ata do Copom divulgada ontem. A instituição afirmou que ainda vê riscos da inflação surpreender para cima e destacou que as expectativas futuras seguem acima da meta. No campo político, a pesquisa CNT mostrou Lula com 48% à frente de Flávio com 39,1% no eventual segundo turno. Já no levantamento do Instituto GERP, Flávio aparece à frente de Lula, marcando 45% contra 43%. Pela margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados. Já no mercado acionário, o BTG Pactual caiu 5,80%. No segundo trimestre, o banco reportou o lucro recorde de 5,1 bilhões de reais, uma alta anual de 22,6%. A receita de Investment Banking, por outro lado, recuou 46,1%. Indo para o exterior, em Wall Street, o S&P 500 caiu 0,32%, enquanto o Nasdaq recuou 0,60%. Por lá, o ministro da Defesa do Paquistão afirmou que os Estados Unidos e o Irã estão perto de um acordo, mas os preços do petróleo Brent subiram 1,36%, já que os dois lados permanecem em impasse. E para fechar, o dólar subiu 0,98% a R$ 5,16. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. E se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando que para você ajudar a melhorar o nosso podcast é bem fácil. Clica no nosso link de feedback na descrição e conta pra gente sua opinião e o que mais você gostaria de ouvir por aqui. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!